Olá, caros alunos, como estão todos? Tudo bem? Nós vamos agora comentar aqui com vocês por um determinado tempo sobre essa temática do marketing, né? Trabalhar sobre os conceitos centrais, trazer as ideias centrais do marketing para vocês. A gente espera que ao final dessa aula vocês tenham toda essa compreensão geral sobre as conceituações, sobre as características, sobre as principais utilidades do marketing para as organizações. Lógico, o nosso foco aqui, como nós estamos falando do curso de turismo, será justamente voltado para o turismo. Então, à medida das nossas falas, a gente vai tentando fazer esse direcionamento, nós vamos fazendo esse direcionamento para o turismo e como a gente pode visualizar essas conceituações, essas características do marketing no âmbito do turismo. E aí nós iniciamos com um questionamento: por que o marketing é importante? E a resposta diz que ele é o principal elo da empresa com o mundo exterior. O marketing ele vai fazer esse elo de ligação entre a empresa e o mercado, o ambiente externo. Nós não podemos ver a empresa como um ambiente fechado, que vive apenas o seu mundo, o seu ambiente. A empresa, dentro de um contexto macro, de um contexto social, ela interage com outras empresas, ela interage com outras organizações, ela interage com a sociedade. E no mundo globalizado que nós temos hoje, onde nós temos um mundo comercial sem fronteiras, onde você, enquanto empresa, você comercializa seu produto ou seu serviço com qualquer cidadão no mundo, em qualquer local no mundo, a qualquer momento, a gente precisa ter essa visão macro da empresa, de que ela interage com um mundo bem maior do que ela própria. E o marketing, ela faz essa ligação. Como, por exemplo, imagina na sua cidade um ponto turístico. Como que esse ponto turístico ele pode vir a tornar-se no seu estado, na sua região, no seu país, no seu continente, nos locais, nos pontos turísticos mais visitados? O marketing ele pode fazer, ele vai fazer essa ponte. Quanto melhor você trabalhar a visualização, os aspectos positivos deste ponto turístico, maior vai ser a visitação. Nós vamos ver mais à frente que dentro desse pensamento, você precisa mostrar para o cliente, você precisa mostrar para o turista, em relação a esse ponto turístico, os benefícios, os ganhos que ele vai ter ao visitá-lo, e ao mesmo tempo mostrar para ele como que ele vai fazer para ter essa experiência, para conhecer esse local, como que ele vai fazer para chegar lá. Então, o marketing vai levar essas informações, o marketing vai fazer essa ligação de convidar o turista, de convidar o cidadão para conhecer este ponto turístico, por exemplo. O marketing, como a gente vê aqui, ele é composto de vários elementos, como a gente acabou de explicar para vocês. E um deles, e assim por dizer, um dos principais, é o consumidor, é o cliente. É aquela pessoa, aquela empresa, aquele que está do outro lado, né, e que a empresa irá persuadir a consumir, a comprar o seu produto ou ao seu serviço. Sendo que hoje, no mundo contemporâneo, né, nesse mundo globalizado, a concorrência ela se tornou cada vez maior. E nesse pensamento, a busca por um cliente, buscar um cliente, você conseguir fidelizar um cliente, atrair um cliente para consumir o teu produto ou serviço, se tornou uma luta mais ferrenha, né, para você atrair a atenção desse consumidor. Porque hoje, com o advento da comunicação, com o advento da tecnologia, da internet, com o acesso que o cliente tem hoje a vários locais, a vários produtos, a vários serviços, tudo isso na palma da sua mão, isso aumenta a competitividade. Então, cabe às empresas concorrerem, buscarem uma melhor maneira de despertar, atrair a atenção desse consumidor. E que essa atenção, ela se transforme em ação, através da compra de um pacote turístico, através de um pacote de hospedagem, de uma locação de veículos. Eu preciso transformar essa atenção em ação de compra, de comercialização de um produto ou de um serviço. Pensando assim, a gente pode até pensar que o marketing ele parece ser algo fácil de ser feito, de ser praticado. E aí nós temos alguns questionamentos. O primeiro diz: por que será então que você ficou tantas vezes contrariado enquanto consumidor? Às vezes, por exemplo, você comprou um pacote para um determinado hotel porque aquelas fotos do hotel eram lindas, o hotel era maravilhoso. E quando você chega lá pessoalmente, você percebe que a piscina, por exemplo, do hotel
não é tão grande quanto parecia na foto. O café da manhã não é tão bem apresentável, você não tem aquela vontade de comer com os olhos, da mesma maneira como você viu lá na foto, no site daquele hotel. O gosto do café da manhã não é o mesmo, o cheiro não é aquele que você pensou lá no seu cérebro quando você viu aquela foto. Se o marketing é tão simples em seus princípios, e se muitos profissionais tiveram a oportunidade de estudar marketing, por que ele não é sempre bem feito? Porque que muitas das vezes se tem um pensamento negativo sobre o marketing, não se vê marketing sobre bons olhos, falando assim. É tão tal que no popular a gente diz assim, essa seguinte frase: quando algo não é legal, como a empresa não faz aquilo que você esperava, o que a gente diz? É só marketing. Um pensamento, uma visão negativa do que vem a ser o marketing. Aí a gente tem um questionamento: qual seria então uma boa tradução desta palavra de origem inglesa para português? O que é marketing? O que a gente pode entender, compreender, vislumbrar como sendo o marketing? Fazendo essa tradução, a gente chega a essa palavra mercadando. No português, diz o gerúndio, a forma como sufixo NDO, que dá a ideia de movimento. Então ele diz aí, é uma forma de mercadando, é como se você estivesse praticando o ato do mercado em si. Se nós olharmos o mercado como sendo o ato de comercializar ou vender algo, esse mercadando seria justamente essa ação de você fazer essa comercialização. Uma forma de pensar esse marketing. Então a gente fala de comercializar, e nós trazemos essa expressão, mercadologia, que é uma expressão muito utilizada. A própria universidade mesmo, alguns cursos de administração de outros campos, alguns campos da universidade, há bem pouco tempo atrás, ainda nesse século, utilizava a expressão mercadologia para fazer referência à disciplina de marketing. Então, dentro desse contexto, dessa percepção, como a gente vê aí abaixo, destacado em azul, o marketing ele tem seguramente um sentido de ação, ele tem esse sentido de ação, indo muito além do estudo de mercado, porque a gente percebe, na verdade, que o marketing ele vai além do mercado, ele engloba toda a totalidade dessa comercialização, dessa prestação de serviços, dessa comercialização de bens, de produtos, de serviços. Então, a gente pode enxergar o marketing como uma filosofia, e vendo o marketing como filosofia, nós trazemos novamente algumas indagações para vocês. Quando alguém inicia um negócio ou uma organização qualquer, qual é o ponto de partida? Como se inicia um empreendimento? Imagina, por exemplo, agora, você que está assistindo essa aula, um ponto turístico da sua região. E digamos que esse ponto turístico ele é muito visitado em determinada época do ano. Aí eu questiono para você, diante de toda essa movimentação turística, né, dessa sazonalidade que esse ponto turístico vivencia, você resolve abrir um empreendimento. Qual vai ser o empreendimento que você vai abrir? Esses turistas, essas pessoas que irão frequentar esse ponto turístico da sua região, como que você vai atrair, como que você vai fazer para atrair a atenção desses turistas, desses clientes, para o seu empreendimento? Você vai trabalhar como guia, como que você vai fazer para contratarem você e não outro guia? Você vai trabalhar com transfer, você vai abrir uma empresa de transfer, como que você vai fazer para chegar no cliente primeiro, para oferecer o preço, para oferecer uma confiança para o turista em relação a uma empresa concorrente, um empreendimento concorrente? Como que você vai fazer, que estratégias de marketing você vai desenvolver nesse teu empreendimento, por exemplo, enquanto meio de hospedagem, para que o turista ele opte pela sua empresa, pelo seu empreendimento, em detrimento a outro. E aí a gente tem alguns pensamentos, algumas afirmações dentro dessa filosofia de marketing. Ele diz que tudo começa quando alguém tem uma ideia. E essa ideia gera um produto, né, seja um bem físico, um produto material ou um serviço a ser prestado. E aí se pensa, quanto mais eu conseguir vender, mais lucro terei. Isso pode funcionar ou não. Um outro pensamento de marketing, filosofia, é de suponha que ninguém queira comprar. Ou o marketing inverte essa lógica e o faz para tornar a vida das empresas menos arriscada. Ao invés de partir de um produto e levá-lo ao mercado, o marketing advoga que devo olhar primeiro para o mercado. Ou seja, eu não posso pensar que o meu produto ele é o melhor dentre todos,
que o meu serviço é o melhor dentre todos e que simplesmente ele vai vender por si só, sem que a minha empresa, dentro do meu esforço de marketing, eu precise empregar alguma força, algum conjunto de valor para que o meu cliente venha comprar o meu produto ou o meu serviço. Então, simplesmente eu não posso esperar que isso aconteça. O marketing, ele busca satisfazer e atender às necessidades e desejos do cliente. Mas para que eu possa oferecer um produto ou um serviço que venha satisfazer essa necessidade, eu preciso ir ao mercado. Eu preciso conhecer e identificar o meu consumidor. Quem é o meu consumidor? Quem é o meu turista? Será que ele está disposto a vir até a minha cidade? Será que ele está disposto a vir à minha região? Né? Quem são os turistas que têm interesse de conhecer os pontos turísticos da minha cidade, as belezas culturais da minha cidade, as belezas patrimoniais da minha cidade? Quem é um turista? Quem são essas pessoas? Eles têm características em comum? Sexo, de idade, de renda, de estilos de vida, de poder aquisitivo. Em que época do ano essas pessoas optam para vir até a região? Geralmente ela vem sozinha, elas vêm acompanhada com uma, com duas, vêm em família. Como que é isso? Eu preciso estudar esse comportamento. Quanto que as pessoas estão dispostas a gastar na minha região, na minha cidade? Quais são, o que elas esperam quando elas vêm até essa região? O que elas procuram? O que elas esperam de um produto ou de um serviço de qualidade? Na minha região tem uma cachoeira que é muito visitada, tem uma região de lagoas, de banhos que é muito frequentada. Esse cliente que vai lá, esse turista que vai até essa região, o que ele espera vivenciar lá? Quais são as experiências que ele quer? Ele quer simplesmente tomar um banho, ele quer comprar algum souvenir, ele quer comprar algum produto, ele quer uma camiseta, um chaveiro. Então, eu tenho que pensar nisso. E indo um pouco mais além, a gente precisa pensar isso não de maneira individual. A minha empresa turística, eu enquanto profissional do turismo, enquanto turismólogo, mas e conjuntamente? Conjuntamente, como que a região, como que as pessoas que vivenciam esse turismo, que oferecem esse serviço turístico, conjuntamente, o que pode ser feito para melhorar a região como um todo? Um pensamento coletivo onde todos ganham. Que estratégias de marketing podem ser desenvolvidas não por uma empresa, não por um empreendimento, não por um profissional ou um pequeno grupo de profissionais, mas na maioria, o que pode ser feito? Então é necessário, dentro desse pensamento, estudar o consumidor para atendê-lo, criar algo de valor para o consumidor, definir o quanto cobrar, mostrar ao consumidor que a empresa tem algo que pode lhe servir e disponibilizar esse valor que você deseja oferecer quando, onde e na quantidade que o consumidor precisa. Eu lembrei de uma situação que eu vou aqui externar para vocês. Certa vez eu fiz uma viagem para uma cidade no interior, para uma viagem profissional, a trabalho. E eu fui de ônibus para essa cidade no interior. Quando eu desci na rodoviária, eu precisava me deslocar até o hotel e eu cheguei para um grupo de taxistas e pedi a referência. Né? Se alguém poderia me levar, um taxista não conhecia a cidade, eu procurei logo um táxi prontamente para me levar até o hotel. E assim, o primeiro taxista se prontificou, lá o taxista da fila, e eu disse, olha, mas eu vou precisar de um recibo porque eu estou a trabalho, eu preciso prestar contas com a empresa. E aí eu fui, ele me direcionou até o box da cooperativa, e lá a moça estava me fazendo o recibo, deixar da corrida, do valor prefixado da corrida, quando de repente um taxista chegou perto desse que queria me levar e disse assim, cobra um pouco mais barato, senão ele vai estranhar. E eu já fiquei meio assim, mas também deixei. Na época, eu paguei uma corrida em valores de hoje, digamos assim, que uns R$ 50, em valores de hoje, é 2021. E quando eu entrei no táxi e nós saímos, não deu tempo nem sequer eu colocar o cinto de segurança. Vamos ilustrar dessa maneira. Porque o táxi andou cerca de 300, 400 metros e já parou à frente do hotel. Ou seja, eu poderia ter ido a pé. Bastaria uma informação. Né? Essa situação que eu vivenciei já tem para mais de 10 anos.
Na época não nós tínhamos os aplicativos, os GPS da vida como nós temos hoje, né? Na palma da mão. Então a gente perguntava para um e para outro como que poderia chegar a um determinado local. Mas o que que acontece? Enquanto a condição de turista, né, uma vez que eu estava viajando a trabalho, a ação desse taxista me gerou uma primeira não boa impressão da cidade. E essa é uma imagem que eu trago, uma lembrança que eu trago até hoje. Trago para ilustrar para vocês o quanto que uma imagem mal trabalhada de uma pessoa, de uma empresa, de um grupo, isso pode prejudicar todo o contexto turístico de uma região. Pode ser, às vezes acontece com um, acontece com dois, com três turistas. Isso pode denominar insatisfação. E aí o turista ele não retorna mais, ele não indica para outras pessoas. Hoje nós temos vários aplicativos do ramo turístico, onde o cliente vai, ele vivencia toda aquela experiência e ele vai lá no aplicativo e dá uma nota, ele coloca o comentário dele, se gostou, se não gostou, por que que gostou, por que que não gostou, se foi surpreendido ou não. E outros clientes, outros turistas que pretendem viajar para a mesma região, vão atrás. Deixa eu ver como é que está a nota daquele local, como que está o nível de satisfação. Daí a importância de se pensar esse marketing de forma coletiva, de se pensar as ações de marketing de forma coletiva, onde as pessoas, as empresas, os profissionais que fazem a região têm que ter esse pensamento, essa preocupação coletiva para desenvolver a região. Então, de certa maneira, o marketing ele tenta inverter essa situação. Eu não posso pensar, o meu produto, o meu serviço é bom, eu vou simplesmente esperar que meus clientes venham até a mim. O marketing ele traz uma proposta inversa. Eu tenho que primeiro olhar o mercado, olhar o meu consumidor. Quais são as necessidades, os desejos desse consumidor? O que eu posso oferecer enquanto atividade de marketing para satisfazer essa necessidade? Como que eu posso trabalhar produtos e serviços, a imagem desses produtos e serviços para satisfazer esse consumidor, para satisfazer esse turista? Então, na verdade, é uma relação de troca do local, da empresa, do profissional com o mercado, com a sociedade. Uma troca, né, onde eu ofereço bens ou serviços e, na contrapartida, eu tenho um ganho financeiro por isso. Uma lógica óbvia de mercado. Então, existe esse trabalho. Isso faz parte do marketing. Quando você vai e resolve visitar um local, uma cidade, em detrimento a outra, quando você escolhe um determinado meio de hospedagem em detrimento a outro, um tipo de restaurante, um tipo de transfer, um passeio para determinada gastronomia, para conhecer determinada gastronomia, por exemplo, determinada cultura, por que você está optando por esse ao invés de outro? Porque A em detrimento a B. Então você teve os seus motivos. E aí entra o trabalho, todo um trabalho de marketing. Gosto muito de fazer um comparativo. Quando você fala de turismo de uma forma global, de entretenimento, não só do entretenimento, mas do turismo como um todo. E se você pegar a nossa região, Piauí, Ceará e Maranhão, qual, na sua opinião, enquanto estudante de turismo, e enquanto até como turista mesmo também, né, na condição de turista, na condição de agora já ter um olhar mais profissional, enquanto na condição de estudante, qual desses estados, na sua opinião, desenvolve melhor essas estratégias de turismo? Né? O marketing turismo oferece um composto de turismo melhor. Né? Na sua opinião, quem você acha que faz isso? Piauí, o Ceará ou o Maranhão? Então, a essência da filosofia de marketing é que o lucro tem origem na satisfação das necessidades do consumidor. O marketing, então, enquanto conceito, ele é um conjunto de atividades que visa satisfazer as necessidades e desejos desse consumidor através desse processo de troca com finalidade de lucro, que foi justamente o que nós acabamos de trazer para vocês. Aqui nós temos uma espécie de uma evolução, né, mostrando um pouco dessa concentração de marketing, né, dizendo que ele não é tão antigo, então vem de uma prática mais recente, digamos assim, pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos a maior automação das empresas, das organizações, então daí se vem esse advento, né, dessa questão do marketing nas empresas.
E aí, mais dois questionamentos. Será que as empresas seguiram o conceito de marketing? Será que em nossos dias todas as empresas seguem a filosofia empresarial preconizada por esse conceito? Aí nós temos um conceito de produção, onde se diz que foi importante no tempo em que se desenvolveram métodos e técnicas industriais que viabilizaram a oferta de bens em larga escala. Ou seja, a partir do momento em que eu aprimoro a produção, minha capacidade de produção, eu passo a ter mais bens para comercializar. Mas isso acontece com minha empresa e acontece com outras. Então começa a ter uma maior concorrência para que eu consiga vender os meus produtos e serviços. E paralelamente a isso, o meu concorrente, ele também quer vender. E aí, com mais produtos disponíveis, pessoas passaram a escolher aqueles que oferecem melhor qualidade, mais desempenho ou características inovadoras. Então, o que acontece? Você vai ter que tentar identificar, dentro desse contexto, você vai tentar identificar que aspectos você vai oferecer, que produtos e serviços, que diferenciais você vai oferecer para o seu cliente. Você vai ter que ter essa preocupação. O que você vai oferecer para o seu cliente, né? Para o teu turista, para o turista que vai visitar o seu empreendimento, visitar a sua região. O que você vai oferecer que o outro não oferece? O que você pode oferecer a mais? O que você pode oferecer que vai satisfazer esse consumidor, né? Que vai fazer com que ele tenha a opção de escolher você e não o outro. Então a gente tem que ter esse pensamento. E aí a gente vem com esse conceito de vendas. Diante dessa necessidade, se vem a necessidade, a possibilidade de vender. Então, o que eu posso fazer para vender mais, para vender melhor, para atrair o meu cliente? E é algo que a gente vai discutir logo mais.